Olá, estudantes do nono ano. Nessa aula vamos falar sobre os fluxos de transporte, mercadorias e pessoas. Bem, os objetivos dessa aula seriam compreender como ocorrem os fluxos de mercadorias e pessoas, como se comporta, na verdade, os fluxos das principais mercadorias e pessoas ao redor do mundo. Vamos pensar juntos. Você sabia que no mundo globalizado que vivemos existe um intenso fluxo de transporte, mercadorias e pessoas? Pois é, na atual situação do nosso planeta, principalmente após a década de 1980, quando acaba a Guerra Fria, lá no final da década, na verdade, nós temos um mundo inteiro se abrindo e isso vai fazer com que cada vez mais aumente o fluxo de mercadorias, pessoas e até mesmo valores pelo mundo. Dinheiro mesmo, valor monetário. Quando a gente fala disso, é porque nenhum país, na verdade, tem todos os recursos naturais para se manter economicamente ativo. Então, todos os países acabam trocando mercadorias entre si, sem contar fluxo de pessoas mesmo, pessoas que vão trabalhar em outros países ou até mesmo simplesmente visitar, conhecer por motivo de turismo. O fluxo de mercadorias pelo mundo tem registrado um aumento nos últimos anos. Enormes navios petroleiros carregam centenas de milhares de toneladas de petróleo e navios graneleiros transportam grandes quantidades de grãos. Aqui no Paraná nós temos um dos principais portos do Brasil, que é o Porto de Paranaguá. Para quem é de Paranaguá e está assistindo essa aula, nós temos, você provavelmente já deve ter visto algum desses grandes navios que tem o tamanho de um prédio, às vezes, carregando centenas de toneladas de grãos, ou de fertilizante, ou de vários outros produtos. Vale lembrar que o Porto de Paranaguá é um porto generalista. Tem alguns portos aqui no Brasil que são dedicados, então naquele porto específico ele só carrega um tipo de produto. Os diferentes modais de transporte também são importantes para compreender a sua utilização, sendo eles os ferroviários, rodoviários, hidroviários, aéreos e dutoviários. É visto que, de acordo com a necessidade de cada espaço e suas limitações físicas, há o uso de determinado modal de transporte, o que implica diretamente na geografia dos transportes. Modal é um tipo de transporte ou modo como algo ou alguém é transportado. Então existem vários modais, por exemplo, transporte aéreo, com os aviões e helicópteros, o transporte ferroviário, com os trens, ali o dutoviário, que são dutos mesmo, encanamentos por onde passam principalmente gases e até mesmo fluidos, como o óleo. Transporte aéreo. O transporte aéreo é realizado por aeronaves que podem ser nacionais ou internacionais. Tem como vantagem a velocidade e a segurança para o transporte de mercadorias, porém o custo elevado, sendo uma opção utilizada para viagens longas que requerem duração curta. Ele foi muito utilizado na pandemia, para transportar as vacinas, justamente por conta do motivo das vacinas terem um prazo de validade muito curto. Outro uso do transporte aéreo seria para casos de transplante. Quando uma pessoa, por exemplo, necessita de um transplante de coração e o doador estava em outro município, outra cidade, até mesmo outro estado, esse transporte é feito de helicóptero muitas vezes ou até mesmo de jatinho para ser mais rápido. O transporte ferroviário é o transporte realizado por trens, ele existe desde o começo da Revolução Industrial. O trem foi o primeiro modal que nós usamos depois dos barcos, e das carroças, obviamente, mas o primeiro mecanizado, a gente pode falar assim. Ele é muito utilizado até a atualidade. Alguns países como o Brasil, infelizmente, não investem tanto nesse modal como uma forma de transportar suas mercadorias. Ainda assim existe, aqui no Paraná nós temos várias linhas férreas, algumas levam até o Porto de Paranaguá, mas nós sabemos que o Brasil é um país que, de modo geral, investe pouco nesse setor. Em contrapartida, países mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, têm linhas férreas ligando os diversos pontos do país. Isso acontece porque é muito mais barato você levar muitas mercadorias de trem do que de caminhão, por exemplo. É lógico que o trem tem uma desvantagem muito grande,
Você consegue chegar em muito mais lugares com um caminhão do que com um trem, justamente pelo fato dos trens estarem presos às linhas férreas. O transporte rodoviário. Ele faz uso de automóveis, né, os carros, os caminhões, os ônibus que nós usamos. Ele é um dos mais utilizados para levar cargas leves, médias, no caso dos caminhões até uma outra coisa pesada, mas aí em menos quantidade. Nesse caso do transporte de pessoas é muito utilizado, como por exemplo nos ônibus, nos carros, enfim. Até mesmo uma bicicleta pode entrar no quesito do transporte rodoviário, porque é todo o transporte que acontece sobre as ruas. Transporte hidroviário, ele vai acontecer nos canais fluviais, né, nos canais aquáticos ou trechos aquáticos. Ele é muito utilizado, então, em países como o Brasil, que nós temos diversos rios aqui. Vamos ler aqui. Os transportes hidroviários são realizados sobre trechos aquáticos com a utilização de barcos e navios principalmente. Ele é muito utilizado para o transporte de cargas internacional, pois tem um custo mais baixo, porém seu tráfego é lento. Para o transporte de pessoas, ocorre mais em áreas com elevada quantidade de rios e que necessitam de barcos para concluírem alguns trajetos. Aqui no Brasil, na região amazônica, então, muitas cidades dependem do transporte hidroviário. Vale lembrar que ele é bastante barato, inclusive porque quando você está seguindo a correnteza, você gasta muito pouco combustível. Vamos para uma primeira atividade. Com base no que foi estudado até aqui, diferencie o transporte rodoviário do transporte ferroviário e agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? O transporte rodoviário faz uso de automóveis sobre ruas, estradas e rodovias. Geralmente é utilizado para transportar pessoas e mercadorias. Já o transporte ferroviário é usado por trens sobre linhas férreas e é mais utilizado para transportar cargas pesadas, apesar de ainda existirem trens de transportes pessoais, né, como acontece inclusive no trecho Curitiba-Morretes. Os principais rotas marítimas comerciais. Nesse mapa aqui nós temos as principais rotas marítimas comerciais do mundo. Vocês podem ver que existem muito poucos navios que circulam ali a região do Oceano Glacial Antártico. Isso porque, na verdade, existe uma quantidade muito maior de países, né, no hemisfério norte. Então nós temos muitas rotas marítimas entre Estados Unidos e Europa, entre Estados Unidos e China, por exemplo. Vale lembrar que as águas nos polos são congeladas. Isso dificulta o tráfego de navios, porque o navio tem que ter um sistema de quebrar o gelo quando ele anda por águas glaciais, no caso. Nós também temos um fluxo relativamente grande entre os portos brasileiros e a Europa e os Estados Unidos, e nós temos ali entre o Chile aqui e alguns pontos na América Central que vão para a Europa ou para a China principalmente. Se nós pegássemos esse mapa de 30 anos atrás, esse transporte ele estaria muito grande aqui no Oceano Atlântico, mas o Pacífico seria muito reduzido em relação à atualidade. Isso acontece porque nos últimos anos a China ganhou grande destaque e passou a transformar o Pacífico mesmo como uma grande rede de transporte. Vale lembrar, o Oceano Pacífico ele é mais extenso do que o Atlântico, mas ainda assim é muito utilizado na atualidade. Uma grande quantidade de mercadorias é transportada em contêineres, cuja utilização se ampliou após a década de 1980. Os contêineres podem ser carregados por meio de diferentes tipos de transporte, ferroviários, marítimos, rodoviário e aeroviário. Atualmente, eles se tornaram o componente mais importante do transporte de cargas. Então, para facilitar mesmo o transporte de cargas, ao invés de você levar as mercadorias até o porto com caminhões, trens e descarregar tudo, carregar dentro do navio em outro, sei lá, outro recipiente, você leva já um container em cima de um caminhão, de um trem, chegando no porto, um guindaste vai levantar aquele container, vai colocar dentro do navio, ele fechadinho, ele vai até outro país fechado e ele vai ser tirado do navio, colocado em cima de um caminhão, trem ou qualquer outro modal. Os aeroportos modernos também passaram a ter terminais internacionais para o transporte modal. Esse meio de transporte tem ganhado espaço, o mesmo que tem contribuído para o fluxo de mercadorias internacionais. Quando nós falamos de mercadorias mais leves, elas inclusive vão de carona em voos comerciais. Parte do pagamento de um voo é feito pelo transporte de cargas. O mesmo avião que está levando muitas vezes tripulantes viajar pelos mais diversos motivos, está levando em um dos seus compartimentos um pouco de carga de alguns produtos, principalmente produtos mais leves, como aparelhos eletrônicos, enfim. O crescimento do transporte aéreo se deve principalmente pelo fato de que esse tipo de transporte é mais dinâmico, ou seja, é mais rápido, sendo usado especialmente em casos que o produto é perecível ou quando há uma urgência na entrega de produto. Nessa imagem aqui nós vemos o maior avião de transporte do mundo, o Antonov, que infelizmente foi destruído recentemente na situação da Ucrânia. Ele foi bombardeado, só tinha um desses que ainda funcionava e ele acabou sendo bombardeado e foi destruído. A frota aérea para agilizar o transporte da vacina, como eu já havia falado antes, os aviões e helicópteros começaram a ser usados para facilitar o carregamento de vacina. E aqui no Paraná não foi diferente. 3 aviões e 1 helicóptero são incorporados à frota de caminhões para agilizar o transporte do imunizante para as 22 regionais de saúde, atingindo todo o estado do Paraná. Então esses daqui são aviões, falta um na imagem, e ali é o helicóptero que está sendo usado até agora para carregar as vacinas aqui dentro do nosso estado. Vale lembrar que o helicóptero tem uma facilidade que ele consegue aterrissar em locais sem aeroporto.
sobre a circulação de pessoas mesmo. Do mesmo modo, o avanço do transportes é acompanhado de uma mudança na regulação das fronteiras, possibilitou um maior fluxo de pessoas entre diversos países, por motivos profissionais, de lazer ou mesmo fluxos migratórios e de refugiados. Atualmente nós vivemos uma crise muito grande de refugiados. A maior crise de refugiados desde o final da Segunda Guerra Mundial começou em 2011 com a Guerra Civil da Síria. E quando começa a amenizar a situação da Síria, outras guerras levaram esse fluxo voltar a ser intenso. Uma guerra na Líbia e atualmente na Ucrânia. Mais de 3 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia e foram para outros países na Europa. Na atualidade, é um fluxo muito grande de pessoas, o maior na Europa, com certeza, desde o final da Segunda Guerra Mundial. O turismo é uma das atividades do setor terciário que mais vem crescendo no planeta, com milhões de pessoas se deslocando todos os anos sob os mais diferentes interesses. Com isso, as cidades receptoras e também os meios de transporte vão se adequando a essa realidade, o que resulta na modernização de seus respectivos sistemas de recepção, deslocamento e hospedagem, gerando cifras milionárias em termos de lucros e produção de riquezas. É importante lembrar que nos 3 últimos anos, as cidades receptoras sofreram muito com a pandemia, por conta justamente da redução das viagens. Eles baratearam preços, mas ainda assim não se recuperaram. Muitas cidades do mundo vivem principalmente do turismo. As migrações internacionais também se intensificaram no planeta e configuraram-se sob muitos aspectos. Muitas migram por razões humanitárias, sociais, econômicas e afetivas, muito embora existam outras barreiras estabelecidas pelos países para conter esse processo. Um exemplo de país que contém essa entrada é os Estados Unidos, que é um dos principais atratores de pessoas do planeta, mas justamente para tentar conter, eles criaram um muro entre os Estados Unidos e o México, impedindo a livre entrada de pessoas. Já não era fácil antes, as pessoas precisavam passar por alfândega, muitos entravam de forma ilegal. Existe até uma certa obscuridade nessa entrada de pessoas de forma ilegal, porque existem pessoas que caçam os migrantes ilegais nos Estados Unidos. Caçam efetivamente, matam as pessoas que tentam entrar ilegalmente no país. Agora, com o muro, dificultou ainda mais a entrada de pessoas ilegais. Então, a melhor forma de entrar num país como os Estados Unidos é regularizar a sua situação antes de tentar viajar para lá. Vale lembrar que existem países muito mais abertos a migrantes brasileiros, como é o caso do Canadá, Portugal e até mesmo a Austrália. Vamos para mais uma atividade. Os fluxos que estruturam a sociedade global e suas redes internacionais são compostos por interações econômicas, informacionais e demográficas. Estas, por sua vez, permitem a expansão mundial de outros elementos, tais como os costumes culturais ou regionais, religiões e as práticas socioespaciais de modo geral. Produzam um texto explicando como o processo de globalização está ligado ao transporte de mercadorias e pessoas. E agora é com vocês.
Bem, vamos ver como ficou a resposta dessa atividade? Espera-se que vocês escrevam sobre como a evolução dos meios de transporte na era da globalização permitiu uma maior integração regional e internacional, tanto de mercadorias como de pessoas, e também o crescimento da dinâmica econômica mundial. Com isso, a globalização gerou o desencadeamento de uma rede de fluxos de informações e serviços que integra vários pontos do globo entre si. Nessa aula, nós estudamos os aspectos gerais de fluxos de transportes, mercadorias e pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.